O filme começa com um guerreiro chamado Dante que estava ansioso para chegar em casa e encontrar seus entes queridos. Dante cavalga por uma floresta sombria e após isso ele finalmente chega em casa. Entretanto, ao entrar em casa, Dante fica assustado ao encontrar tanto alguns soldados quanto seu próprio pai sem vida. Ao ver isso, Dante corre para o quarto de sua amada, chamada Beatrice, e a encontra quase na mesma situação. O guerreiro corre até ela e a segura, mas infelizmente ela não sobrevive. O espírito de Beatrice começa a ir para o céu, mas nesse instante, um espírito sombrio aparece e captura a alma de Beatrice e a leva embora. Dante os persegue, mas algumas criaturas do submundo o impedem. O espírito sombrio insulta Dante, dizendo que se ele quisesse salvar Beatrice, teria que ter coragem. Após derrotar uma multidão de criaturas do mal, Dante vai atrás de Beatrice, mas era tarde demais, pois ela tinha sido levada através dos portões do submundo. De repente, alguns braços parecidos com serpentes capturam Dante e costuram em seu corpo uma cruz vermelha, contendo todos os seus pecados. Após as criaturas o deixarem, Dante pergunta por que isso aconteceu com ele, e nesse instante, um espírito conhecido como Virgílio aparece. Dante o reconhece dizendo que ele era um poeta e que escreveu o famoso poema Eneida. Com muita determinação em salvar Beatrice, Dante abre os portões do submundo e ele encontra Lúcifer ao lado de sua amada. Lúcifer leva Beatrice para as profundezas do submundo e Dante vai atrás. Assim que chega no submundo, Virgílio reaparece e diz a Dante que Lúcifer capturou Beatrice, pois ela perdeu uma aposta. Dante pergunta que aposta ela fez e Virgílio fala que Lúcifer apostou que Dante iria trair Beatrice. Dante diz que nunca traiu Beatrice e ele pede ajuda a Virgílio para poder resgatar Beatrice. Virgílio aceita e diz a Dante que ele terá que largar todos os seus medos para enfrentar os desafios do submundo. Após isso, Dante e Virgílio vão até o barco de Caronte, que é o responsável por levar as almas até o primeiro círculo do submundo, conhecido como Limbo. Virgílio termina dizendo que o submundo possui 9 círculos e que Lúcifer fica no último círculo. Enquanto estavam a caminho, uma horda de criaturas aparece e Caronte ordena que as criaturas ataquem Dante, pois nenhum ser vivo pode entrar no limbo. Dante luta contra as criaturas, mas ele acaba perdendo sua espada. Para se proteger, Dante pega a foice de uma das criaturas e ele consegue derrotá-las e também finaliza Caronte. Após a batalha, Dante e Virgílio continuam sua jornada em direção ao limbo. Assim que chegam ao limbo, uma horda de criaturas em forma de bebês aparecem. Dante e Virgílio escapam para um grande edifício, onde entram em uma sala com grandes governantes, filósofos e pensadores. Continuando na jornada, eles entram na sala do Rei Minos. O Rei Minos é responsável por enviar as almas para o círculo correspondente a seus pecados. Ao ver Dante, Minos nega a entrada de Dante, e ao ouvir isso, Dante fica furioso e finaliza Minos. Dante segue o caminho até chegar ao segundo círculo do submundo, conhecido como Luxúria. Nesse momento, Dante consegue ouvir a voz de Beatrice ao longe e, eventualmente, ele entra em uma sala cheia de mulheres. No entanto, essas mulheres se mostram ser criaturas disfarçadas e Dante luta com elas. Após derrotá-las, Dante acaba tendo uma lembrança de seu passado e ele percebe que realmente traiu Beatrice. Ele lembra que na época em que estava na guerra, uma mulher o convidou a dormir junto com ela. Naquela época, Dante aceitou a oferta e ele dormiu com a mulher. Beatrice acabou vendo essas lembranças e ela pergunta a Dante como ele pôde ser tão fraco. Dante tenta se justificar, dizendo que não conseguiu resistir à tentação devido à guerra em que estava. O guerreiro pede perdão a Beatrice e ele tenta ir atrás dela, mas Lúcifer a leva embora. Mais tarde, Dante e Virgílio chegam ao terceiro ciclo do submundo, conhecido como Gula. De repente, uma criatura conhecida como Cérbero aparece. Virgílio alerta Dante, dizendo que a única maneira de chegar ao próximo círculo do submundo é ir para dentro de Cérbero. Como Dante não tinha outra escolha, ele deixa que Cérbero o capture. Dentro de Cérbero, Dante encontra Tiaco e ele o reconhece como sendo um morador da vila em que vivia. Tiaco implora Dante que o ajude com o poder de sua cruz, dizendo a ele para ser livre. Dante usa o poder da cruz e o espírito de Tiaco flutua para o céu. Nesse momento, a sombra de Lúcifer aparece e fala que Dante não tem o direito de libertar as almas do submundo.
Em seguida, Lúcifer mostra a Dante uma imagem do passado, que revelava o pai de Dante comendo aos montes, enquanto Beatrice não comia nada. Lúcifer finaliza dizendo que o pai de Dante está no submundo e que ele pode encontrá-lo a qualquer momento. Após isso, Dante continua caminhando dentro do corpo de Cérbero e ele chega ao coração da criatura. O guerreiro ataca o coração da criatura e ele consegue sair do corpo de Cérbero e ir até o quarto círculo do submundo, conhecido como Avareza. Virgílio conta que nesse círculo estão as pessoas que desperdiçaram suas vidas na busca por bens materiais e por riqueza. Ao ver as almas desse círculo, Dante acaba lembrando de seu pai, que era muito ganancioso. De repente, Dante encontra seu próprio pai, que tinha se tornado uma criatura horripilante. Ao ver seu filho, o pai de Dante revela que foi prometido a ele a liberdade, mas que em troca ele teria que finalizar Dante. Dante tenta conversar com ele, mas seu pai não dá ouvidos e os dois começam a lutar. Dante consegue levar vantagem e ele consegue finalizá-lo. Após derrotá-lo, Dante e Virgílio vão até o quinto círculo do submundo, conhecido como Ira. Nesse círculo estão as almas que possuem fúria em sua essência, e Virgílio fala para Dante que precisam atravessar o rio, conhecido como Rio Styx, pois nesse rio haviam muitas almas mergulhadas e furiosas. Eles sobem nos chifres do guardião de Styx e vão até o sexto círculo, conhecido como Círculo dos Hereges. Ao chegar lá, Dante acaba tendo uma surpresa ao ver que Lúcifer estava prestes a se casar com Beatrice. Dante comanda o guardião de Styx a correr em direção a Lúcifer, mas Lúcifer solta um poder no guardião, fazendo ele cair. Lúcifer vai embora com Beatrice e Dante segue atrás. Infelizmente, Dante não consegue alcançá-los, e Virgílio fala que o plano de Lúcifer é atrair Dante até o nono círculo. Enquanto caminhava pelo sexto círculo, Dante encontra Farinata, que é o comandante do lugar. Farinata insulta Dante, e assim que Dante fica furioso, ele finaliza Farinata. Mais à frente, Dante e Virgílio caminhavam para o sétimo círculo, mas no meio do caminho, eles encontram um Minotauro, que era o guardião do local. Para derrotá-lo, Virgílio acaba tendo uma ideia e ele insulta o Minotauro. O Minotauro fica muito enfurecido e ele corre em direção a Dante. Virgílio fala para Dante desviar, e assim que ele desvia, o Minotauro colide com a parede. Após isso, eles vão até o sétimo círculo, conhecido como Violência, e Virgílio fala que as almas que vivem nesse círculo são extremamente violentas. À frente, eles se deparam com um rio vermelho chamado Flagetonte, e Dante pergunta como vão atravessar o local. Nesse momento, Virgílio chama o centauro, conhecido como Nesso. Nesso os ajuda a atravessar o rio e após isso, o centauro fala para Dante e Virgílio tomarem cuidado. Ao andar um pouco, eles se deparam com um bosque e ao ouvir uma voz familiar, Dante começa a andar pelo bosque. De repente, Dante encontra sua própria mãe, que tinha se misturado com o bosque. Dante não entende o porquê de sua mãe estar nesse local, já que contaram a ele que sua mãe não tinha sobrevivido a uma febre. No entanto, a verdade é que ela tinha se finalizado e após isso estava no bosque. Usando o poder de sua cruz, Dante consegue purificar sua própria mãe e ele a salva do tormento eterno. Mais tarde, ainda no sétimo círculo, Dante se encontra com seu irmão Francesco e eles começam a batalhar. No início, Dante se recusa a batalhar contra seu próprio irmão, mas ao ver que a vida de Beatrice corria perigo, Dante o finaliza. Dante e Virgílio seguem a missão juntos e eles encontram Gerião, que os levaria para o oitavo círculo. Finalmente, os dois chegam ao oitavo e penúltimo círculo, conhecido como Fraude. Virgílio diz a Dante para ele atravessar 10 pontes rapidamente, antes que ele perca Beatrice para sempre. Dante derrota várias criaturas durante o caminho, e ele reflete sobre todos os pecados da vida. De longe, o guerreiro consegue ver que sua amada Beatrice já estava se casando com Lúcifer, e que já era tarde demais, pois ela estava totalmente transformada. Dante chega perto de Beatrice, mas ela o ataca e o força a olhar para o nono círculo, que é a traição. Sobrecarregado de tantas batalhas, Dante dá a Beatrice sua cruz, que antigamente pertencia a ela. Dante implora por perdão e felizmente Beatrice aceita e ela volta à sua forma normal. Os dois se beijam e eventualmente um anjo desce do céu para levá-la. Beatrice promete que eles ficarão juntos em breve, mas para escapar do submundo, Dante terá que derrotar Lúcifer sozinho. Mais tarde, Dante anda em direção ao local onde Lúcifer estava e ele supostamente o encontra.
Uma batalha lendária se inicia e, usando todo o seu poder, Dante derrota Lúcifer. Dante pensa que conseguiu vencer a batalha, mas nesse momento, Lúcifer demonstra que ainda estava vivo e mais poderoso do que nunca. Dante o ataca e ele dá o seu melhor, mas Lúcifer não sofre nenhum dano. Vendo que não conseguiria vencer a batalha sozinho, Dante começa a orar e a se arrepender de todos os seus pecados. Um feixe de luz emana de Dante e Lúcifer acaba sendo congelado. Após derrotá-lo, Dante mergulha até um portal e lá ele encontra Beatrice. Antes de ir até ela, Dante arranca a cruz costurada em seu peito para se libertar de todos os seus pecados e continuar sua jornada. Na cena final, a cruz que Dante tinha arrancado de seu corpo se transforma em uma serpente, simbolizando que Lúcifer ainda estava vivo. E após isso, o filme termina. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no botão gostei e aproveite para ver os outros resumos incríveis que estão aparecendo para você. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.